Se hoje você fosse chamar uma pessoa para morar com você, tá? Hoje que você está vendo o vídeo, você chamaria porque você gosta dessa pessoa ou você chamaria para que você não fique sozinha? Eu tenho recebido uns relatos assim que essa dor, gente, da dependência, de você depender de uma pessoa, não porque você gosta dela, mas porque você depende da presença dela para alguma coisa na tua dinâmica funcionar. Cara, isso é tão escravizador. É tão. Nossa. Uma vez eu tive dentro de uma relação em que ela veio morar comigo, ela era de outra cidade, veio morar comigo. E eu me senti muito responsável por essa relação, muito. E por diversas vezes eu tentei acabar, não consegui acabar. E a gente não era feliz na relação. Mas tinha aquela história, tínhamos muitos animais, e a gente, enfim, era uma pessoa boa, então por que não? Eu acho que uma das coisas que pega muito quando você está dentro de uma relação é aquela frase, que eu acho que é uma frase que é completamente cancerígena, assim, ela mata um relacionamento bom e saudável, que é melhor ficar com ela do que vir outra pessoa ruim. Mesmo sem ter todas as qualidades que eu gostaria, mas é melhor ficar com ela. Gente, não, não é. Não é. É melhor você encerrar essa relação. Se você tem dúvida, é melhor você encerrar essa relação e você se permitir a outras relações. Eu estou colocando uma situação minha. Isso quer dizer que toda vida que a gente tiver dúvida numa relação, a gente vai colocar essa relação em cash? Claro que não. A gente vai abandonar essa relação? Claro que não. Mas isso era uma coisa que vinha constantemente, dia após dia. A gente já nem dormia junta mais. Já tinha muito tempo. A gente já tinha conversado. Eu já tinha colocado para ela que eu não a via como uma companheira, que eu a via como uma pessoa que dividia a casa comigo. Então, era realmente um medo de ficar sozinha. E ela também não conseguia largar, por medo de ficar sozinha, como que seria a vida. Ela não tinha enfrentado uma vida sem mim depois de algumas situações da vida dela, então ia ser a primeira vez. Então, gente, isso é muito ruim, assim. Eu acompanho relações e acompanho no sentido de estar ali ouvindo, de estar sendo ouvinte, né? Pessoas que querem estar juntas com outras pessoas, mas que a bendita da pessoa que ela gosta mora com a ex. E aí a ex, existe uma dependência financeira das duas lá, e a terceira que entrou na relação, que ela não tem mais nada, mas dividem a casa. Cada situação é uma situação. E eu acho que não existe o certo ou o errado, sabe? Eu acho que dentro da relação você entende o que é melhor para as duas pessoas, né? Mas, cara, se tu vai se separar, faz de tudo para se separar. Não fica morando junto, não. Porque até mentalmente as duas pessoas não sabem o limite ali. Aonde que realmente acabou a relação, aonde que não acabou a relação, sabe? Fica confuso ali até para as duas pessoas. Porque afinal de contas, elas não aprenderam a ser amigas antes, no seu geral. Elas aprenderam a ser namoradas juntas. Então elas não vão conseguir separar emocionalmente ali até onde vai uma outra. A não ser que uma. Não, tudo bem. As duas que moram juntas, as duas ex, uma recebe. Gente, olha, não, eu nunca vi de várias pessoas com várias situações, tá? Inclusive de amigas que moraram juntas, que tiveram um relacionamento, mas eram amigas, e elas não conseguiam se ver uma com o outro porque tinha ciúme. Quando a menina estava com carinha, aí a amiga ficava morrendo de ciúme, porque elas duas já tinham tido uma coisa, né? E a outra também. Gente, não dá certo. Quando a gente separa, a gente separa. É por isso que é tão delicado quando você tem uma relação de amizade em que essa relação se transforma em amor de afeto, né? Porque para separar depois é difícil e aí a tendência é você realmente perder a amizade.
Com o tempo, pode ser que se recupere, vocês, né, sem problema, mas para esse início, precisa haver um rompimento emocional aí, de que aquela relação não é mais a mesma. Então é muito difícil, cara. Se você tá numa relação e você acha que essa relação não dá mais certo, não funciona para vocês, vocês não estão bem, vocês não estão desenvolvendo os melhores lados de cada um, de cada uma, separa e se programa para cada um ter o seu canto, para que vocês tenham paz, para que vocês realmente possam até cuidar dessa relação que ficou de vocês duas. Porque senão vocês não vão conseguir ter uma relação legal e saudável e até para o que vocês construíram mesmo, de intimidade, de proximidade, sabe? Eu hoje me questiono muito, assim, dividindo aqui, né? Eu questiono muito, por exemplo, até onde eu iria se eu conseguiria morar junto de novo. Eu já me questionei algumas vezes, né? Quando você está gostando de verdade, você pensa assim em morar junto. Você pensa, né? No meu caso, tá? Você pensa, eu pensei, por mais que eu tivesse todas essas questões, esse cara, eu não quero mais, eu quero a casa do meu jeito, eu tenho o meu ritmo da casa, eu tenho o meu jeito de deixar a casa organizada, então tem umas coisas que eu não sei se eu conseguiria. Mas eu acho que a gente consegue, eu acho que quando a gente gosta, e principalmente que você, com o tempo e com a maturidade, você vai encontrar uma pessoa que ela tem características parecidas com as suas. Então, você não vai pegar uma pessoa tão diferente assim, até na rotina. Uma vez eu estava vendo um vídeo que eu achei massa e cabe super perfeito para cá hoje. Você, quando você se junta com uma pessoa, quando você casa, tá? Quando você casa com uma pessoa, você não casa com o melhor lado dela. Você casa com as manias dela. E, gente, isso é muito real. Porque no dia a dia, quando se mora em casas separadas, você não sabe a mania daquela pessoa, ou você só sabe, mas você não convive. Tem manias que são super legais, teve manias que eu super aprendi, que agreguei para a minha vida, que fez sentido, que carrego até hoje, massa, obrigada, me construiu como pessoa. Mas tem outras que misericórdia, misericórdia. E aí isso chega até um limite que eu não sei se você é assim também, mas para mim chega no limite até musical. Por exemplo, dependendo da situação, de acordo com aquela pessoa, naquela cena, naquele cenário, naquele carro, só se ouvir um tipo de música e aí eu acabou a relação, eu fiquei com abuso daquela música e até hoje ela está enterrada e toda vida que eu escuto a música, eu, ai meu Deus do céu, a música que saco, né? E acontece isso também. Então, quando a gente se junta, cara, a gente fica junto da mania daquela pessoa. Então, até para a mania, eu tenho que entender se eu estou disposta a trazer para a minha vida aquele tipo de mania, aquela forma de enxergar, de tratar, de encarar mesmo, né? É o espaço. É você entender aonde que está o espaço do outro, se ele está invadindo o seu espaço ou não, e se você consegue conviver com aquele espaço dele de tempo visual. Quando a gente casa com um monte de coisa, né? A gente casa com a família, e a gente casa com os problemas da família, a gente casa com muita coisa. Na verdade, eu vou até me corrigir. A gente casa com a família, sabendo que as suas questões são suas, mas quando você começa a colocar os problemas da família dentro da sua relação, aí a tendência da relação esvaziando é muito grande, gente. É muito grande. E é difícil, assim, precisa ter muita maturidade dos dois lados, porque é muito normal que a gente está vendo uma pessoa da nossa família numa situação e a gente quer ajudar. Mas aí a gente precisa entender se aquele ninho que a gente está criando, se ele está protegido. Porque eu posso, nesse movimento de estar querendo ajudar os meus familiares, eu posso acabar com esse meu ninho, que é a minha base. A minha família e meus irmãos, meus pais, enfim, eles foram a minha base até eu encontrar uma pessoa. E aí eu orcei voo, né? Na hora em que eu orcei voo,
Eu estou formando base com essa pessoa. Então, essa pessoa é que é a pessoa que vai me estruturar, entre aspas, emocionalmente. Isso é bem tênue. Isso não é uma coisa que, ai, você vai abandonar a sua família, não é isso. Mas realmente, o que precisa prevalecer, a coisa que precisa estar como prioridade é a sua relação. É a sua relação. Aí, às vezes, esse tipo de assunto, assim, dá na gente uma certa sensação de desprezo, sabe? Uma sensação de que, enquanto precisou de mim, agora que não precisa mais, agora tá agindo assim, tá fazendo isso. E, na verdade, não é. É você colocando peso em cada coisa. Família, família nunca vai deixar de ser, mas você está formando uma vida ali, e isso precisa ser preservado e precisa ser cuidado. E se em algum momento essa base que você está criando com a pessoa foi embora, a sua família volta a ser sua base. É isso, o movimento é esse, né? Não tem muito injustiça ou ingratidão. Existem movimentos. Geralmente a tendência é quando você forma base com a pessoa, você não traz mais a sua família para ser base. A sua família fica sabendo de uma coisa ou outra, mas não participa mais tanto da sua vida, quando não existir aquela pessoa, né? Mas, então, gente, vamos sempre lutar e prestar atenção quando a gente conhecer uma pessoa massa, uma pessoa legal, uma pessoa que vale a pena, para a gente não se unir a ela porque a gente não quer ficar sozinho. Se a gente não tem a capacidade de amar a nossa companhia e de curtir a nossa companhia, como é que eu posso trazer uma pessoa para dentro dela? Eu não posso trazer. Eu preciso estar super bem com a minha companhia. E exatamente por estar super bem, barulhão. E exatamente por estar super bem, eu quero trazer uma pessoa, porque eu quero que ela usufrua disso aqui que eu tenho, que eu sou. Mas enquanto isso não estiver bem resolvido, isso não dá para ser. Não dá. E lá vem ele na passarela. E lá vem ele na passarela. E agora eu vou encerrar, porque o gatão chegou. Esse aqui, para quem não conhece ainda, lá nas outras redes, o pessoal já sabe, mas esse aqui é o Dudu. E o Dudu, diante do meu diagnóstico, é um gato autista. E ele é o gato que ninguém conhece. Ninguém que chega aqui em casa pode ver. Mas você consegue enxergar o Dudu. Eu vou ficando por aqui, tá? Mas a gente se vê logo, logo. Eu amei nossa conversa. E depois me fala mais assunto do que a gente pode conversar, tá bom? É massa trocar ideia aqui. Beijo. Ai, ai, ai. Uhum.